Moradores do loteamento Jair Zanetti, no bairro Tereza Cristina e Sara, bloqueiam ruas em forma de protesto. População exige que a prefeitura realize obras de saneamento básico. E mais, decisão judicial reacende a esperança dos mineiros da Carbonífera Criciúma. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Casa de apoio às pessoas com câncer de Criciúma fica sem receber repasse de medicamentos do governo estadual. E ainda, empresas que utilizam matéria-prima retirada da floresta amazônica de forma sustentável vão pagar menos impostos. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2015. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Moradores do loteamento Jair Zanetti, do bairro Tereza Cristina e Sara, estão indignados com a falta de saneamento básico na comunidade. No último sábado, um protesto foi realizado e as ruas da localidade estão bloqueadas até hoje. Esgoto a céu aberto que compromete a saúde pública da população. Loteamento liberado sem asfalto, como determina a legislação. Em partes asfaltadas, as lajotas foram mal colocadas. Problemas é o que não faltam para os moradores do loteamento Jair Zanetti, do bairro Tereza Cristina, em Sara. Faz cerca de 3 anos que a gente está indo atrás de conversar com vereadores e tendo reuniões. Fizemos denúncia no Ministério Público sobre esse problema, só que até agora foram só promessas, né? Para resolver o problema mesmo, até agora ninguém resolveu. Então a gente espera que as autoridades competentes resolvam esse problema, porque é uma questão de saúde, né? Que a gente tem filhos, criança pequena, né, no bairro, e o esgoto corre a céu aberto, né? E fica difícil para a gente conviver com uma situação dessa. A situação que se encontra hoje em dia aqui no bairro, hoje em dia não, desde quando eu vim morar aqui, que faz 3 anos, tem morador que mora mais tempo aqui, há 5, 6 anos, e toda a vida foi esse problema. É ido na prefeitura, é falado, um bota a culpa no outro e ninguém resolve, já faz um bom tempo. Diante dos problemas enfrentados, a comunidade decidiu fechar as ruas em protesto, buscando uma solução definitiva para o caso, já que há 8 anos a população ouve promessas, mas a solução para o problema na prática não aparece. A situação dos moradores do bairro é a questão do saneamento básico, porque hoje em dia é obrigatório qualquer loteamento ter saneamento básico e ter calçamento, ou seja, aqui no mínimo teríamos que ter lajota nas ruas. O asfalto a gente sabe que o bairro ainda não tem, porém é uma falta de respeito, numa época que se fala, nós estamos no final de 2015 se falando de chikungunya, do Zika vírus, né? E também falando de dengue, enquanto os moradores aqui enfrentam na frente de casa todos os dias o mau cheiro, o mosquito da dengue e nada se faz. Várias reuniões foram feitas com o prefeito de Sara e o prefeito prometeu que de 2015 para 2016 não passaríamos com esse problema. E diante desses problemas que enfrentam os moradores do bairro Tereza Cristina, as autoridades esquecem de definir de quem é a responsabilidade de resolver essa situação. Sabemos que é uma época que o Brasil todo está falando em saúde pública e temos um problema de saúde pública na porta da nossa casa. Se vocês pegarem a população do bairro aqui hoje, tem muita criança, nós temos, todos são moradores que pagam impostos e cadê a resposta do governo? O culpado é o prefeito, o culpado foi quem fez o loteamento. Eu creio que para que um loteamento seja feito,
tem que ter uma autorização de alguém. Então eu gostaria muito que os nossos governadores, seja Ministério Público, seja a Prefeitura, eu acho que todas as autoridades têm que fazer algo para que nós possamos ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Um empurra para o outro. Um diz que um tem que fazer, o outro fala que agora fizeram o orçamento, disseram que é R$40 mil. Os 800 metros dessa rua e daquela, da tubulação. Daí a prefeitura disse que é o cara que tem que ir, o Zanetti, que tem que fazer. E o Zanetti fala que é a prefeitura que pelo menos tinha que dar uma máquina e coisa, e eles estão nessa briga aí e não resolve nada. O loteamento possui muitas crianças e o esgoto a céu aberto é uma das preocupações dos pais, que não podem permitir que os filhos saiam de casa. Eu evito da minha filha brincar aqui na rua, porque o esgoto é a céu aberto, entendeu? Então, mosquitos, essas coisas, a gente tem medo sobre essa situação, que é muito complicada. É uma questão de saúde pública mesmo. Bom, a nossa produção entrou em contato com o secretário de Planejamento de Sara, o senhor Arnaldo Lodete Júnior. Ele nos informou que o projeto já circula pela Prefeitura desde setembro, faltando apenas uma autorização do SAMAI e também da Casan, e que no máximo em 2 meses o problema do saneamento básico será resolvido. Já com relação às lajotas, Lodete informou que quem deve resolver o problema é a construtora responsável pela obra. Uma luz se acendeu no fim do túnel para os mineiros demitidos pela Carbonífera Criciúma. A Justiça determinou que o dinheiro recebido pelas mineradoras através da Tractebel seja repassado aos trabalhadores. A reportagem é de Morgana Salvador. Diante de uma escuridão, sem nenhuma solução, vem uma luz no fim do túnel para todos os mineiros ligados ou não à Carbonífera Criciúma, já que em ambos os casos existe uma dívida da empresa com estes trabalhadores. Uma liminar pode ser a solução para o caso. Essa liminar foi deferida na sexta-feira pela desembargadora doutora Gisele Alexandrino, lá no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, e determina que seja feita a retenção de 5,44% do faturamento das empresas para pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores que foram demitidos da Carbonífera Criciúma e também para pagamento dos salários dos trabalhadores que ainda estão ligados na empresa e que não estão recebendo os seus salários, já que hoje é dia 21 de dezembro e venceu mais um pagamento, sendo que ele ainda não foi realizado. Então, são 4 pagamentos pendentes pela Carbonífera Criciúma, além do 13º que também não foi pago. Mas as notícias que permitem um pouco mais de tranquilidade aos trabalhadores não param por aí. O juízo da 4ª Vara do Trabalho de Criciúma, na pessoa do Dr. Erno Blume, determinou, na verdade oficiou o juízo da 4ª Vara Federal de Criciúma para que remeta ao juízo trabalhista os valores que foram bloqueados numa ação civil pública do Ministério Público Federal naquela subseção judiciária, determinou que fosse remetido os valores para a Justiça Trabalhista para posterior pagamento dos trabalhadores das suas verbas rescisórias e também pagamento de quem está ligado na empresa e não está recebendo seus salários. Neste momento, são aproximadamente 330 mineiros ligados à Carbonífera Criciúma sem receber pelos serviços e 380 trabalhadores que foram demitidos sem pagamento das rescisões. A dívida se aproxima de 7 milhões de reais. E apesar de todas essas notícias positivas que dão mais esperança para os trabalhadores, ainda não é possível afirmar quando esse dinheiro vai ser repassado para o pagamento. Não há um prazo a se estipular em razão do prazo recursal. Então, nós não sabemos se a Tractebel vai fazer um recurso ou não. Se ela fizer esse recurso, vai ter um prazo razoavelmente grande ainda a ser aguardado. Se não houver o recurso, no início do ano que vem já serão realizados os pagamentos. A seguir, Casa de Apoio às Pessoas com Câncer de Criciúma fica sem receber repasse de medicamentos do governo estadual.
Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o sol irá predominar em meio às nuvens. A temperatura mínima ficará na casa dos 20 graus e a máxima de 31. Na quarta-feira, dia 23, o dia amanhecerá com tempo bom. Porém, existe a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 33. Mesmo cenário de quinta-feira, sol durante a maior parte do período e chuva entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Na sexta-feira, feriado de Natal, o dia amanhece com chuva. Porém, o tempo irá melhorar no decorrer do período. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 24. Uma instituição criciumense que presta auxílio para pessoas portadoras de câncer está sem receber um medicamento extremamente importante para pessoas que sofrem com a doença. Há quase 8 anos, a Casa de Apoio à Pessoa com Câncer Maria Tereza presta atendimento aos portadores de câncer e a toda a família. O objetivo é sempre oferecer a melhor acolhida a todos que necessitam de assistência. A Casa Maria Tereza ela está em Criciúma desde 2008, né? Quase 8 anos no município. Atendemos pessoas não só daqui de Criciúma, mas de toda a região do Extremo Sul, de pessoas de Passo de Torres a Laguna, em Bituba, que vem fazer o tratamento oncológico aqui na cidade de Criciúma. A casa ela fornece cesta básica, leite especial, fornece fralda geriátrica, suplemento alimentar, medicações. O suplemento alimentar e a medicação, ela geralmente é fornecida, por ser de alto custo, ela é fornecida pelo Estado. Mas devido à demora, esses pacientes no emergencial nos procuram, né, e a gente fornece até que venha o suplemento alimentar ou a medicação pelo Estado. Então, a gente tem hoje, em média, 70 pessoas cadastradas na casa, com as mais diversas situações, necessidades. Temos grupos de apoio, temos atendimento psicológico. A casa funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia, de segunda a sexta. Mas agora a instituição enfrenta um grave problema, já que o governo do estado, que encaminha suplementos para os pacientes que estão se alimentando através de sonda, neste mês, não encaminhou, sendo que esse Nutrim 1.0 deve ser utilizado de 3 em 3 horas e aproximadamente vai uma lata por dia, sendo que o valor é de R$ 60 por lata, tornando a situação mais complicada para os pacientes. O paciente ele já está bastante debilitado, né? E se ele está se alimentando por sonda, então ele precisa repor todos os nutrientes para que ele possa dar continuidade no tratamento dele, seja de rádio, quimioterapia. E se ele não conseguir a alimentação, se a família, como nós atendemos pessoas muito carentes, a família acaba ao invés de dar 6 refeições diárias, acaba diminuindo para 3 para que renda a lata de suplemento, porque é uma lata por dia. E o paciente, quando ele vai fazer o tratamento de rádio ou de quimio, se ele estiver muito debilitado, ele não consegue e vai adiando o tratamento. E isso, com certeza, prejudica muito para esse paciente. Os interessados em ajudar, seja com qualquer valor, pode entrar em contato com a casa para auxiliar aqueles que já sofreram demais. Eles podem estar, né, trazendo uma lata de suplemento para nós, né, o Nutrim 1.0, pode encontrar nas farmácias na sua cidade. Ah, mas não consegue ajudar com o valor total da lata? Pode doar em valor menor, né, a gente vai juntando os valores, as doações aqui, de uma contribuição, de uma outra contribuição, para conseguir comprar uma lata e para que o paciente, quando vem até a instituição, ele garanta no mínimo 3 latas até que ele consiga procurar a Secretaria de Saúde, dar entrada na documentação, ou de repente já tenha chego do Estado, para que ele não fique sem esse suplemento. A seguir, empresas que utilizam matéria-prima retirada da floresta amazônica de forma sustentável vão pagar menos impostos. As empresas que utilizam matéria-prima retirada da floresta amazônica de forma sustentável vão pagar menos impostos.
A presidente Dilma Rousseff anunciou e assinou um decreto que regulamenta a Zona Franca Verde para ajudar no desenvolvimento da região. A indústria que se instalar em alguns municípios da Amazônia e que utilizar matéria-prima de origem vegetal, animal e de alguns minerais extraída de forma sustentável da floresta amazônica poderá ter isenção de imposto sobre produtos industrializados, o IPI. O decreto assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff regulamenta a Zona Franca Verde, que concede a isenção de IPI nas áreas de livre comércio de importação e exportação nos municípios de Tabatinga, no Amazonas, Guajará-Mirim, em Rondônia, Santana e Macapá, no Amapá, e Brasileia e Cruzeiro do Sul, no Acre. Para obter o benefício, as empresas terão que fabricar produtos nesses locais. Os critérios para determinar os tipos de matéria-prima que se enquadram no decreto serão estabelecidos pelo Conselho Administrativo da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. O órgão tem um prazo de até 120 dias para elaborar as regras. De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, o decreto estimula a industrialização aproveitando os recursos naturais. Se oferece efetivamente um incentivo para que essa região possa ter um modelo de industrialização que valorize o aproveitamento da sua biodiversidade e dessa dotação extraordinária de recursos que tem a região. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância de se promover o desenvolvimento da região amazônica de forma sustentável. O Brasil abriga na Amazônia, eu tenho certeza, a maior biodiversidade do planeta. E em relação a essa biodiversidade, nós temos uma dupla responsabilidade. A primeira é preservá-la e a segunda é torná-la de forma ambientalmente correta, base para o desenvolvimento sustentável da região. Dilma ressaltou ainda que o decreto vai ao encontro dos objetivos da COP21, a Conferência do Clima. Mais importante, ela vai estimular também que o desenvolvimento dessas regiões seja feito de forma ambientalmente sustentável. Nós estamos justamente no ano e no mês de um grande evento que foi o acordo da COP21. Então, faz todo sentido assinar esse decreto neste momento, porque ele compõe as condições para que nós possamos conquistar essa trajetória que a Conferência do Clima previu. A presidenta Dilma assinou ainda um segundo decreto que promulga um acordo entre o Brasil e a Colômbia, que cria uma zona de regime especial fronteiriço entre as cidades de Tabatinga, no Amazonas, e Letícia, na Colômbia. O decreto concede isenção de tributos federais no comércio entre as duas cidades. Antes, o acordo foi aprovado pelo Congresso dos dois países. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.